Olá, tudo bem? O meu nome é Bernardo Mendonça Chimelli e eu estou aqui para submeter o meu projeto de iniciação científica para o CIA, intitulado Dinâmica das Paredes de Domínio em Nanofitas Torcidas. O meu orientador é o professor Waxon Luiz de Carvalho Santos, do Departamento de Física de Ciências Exatas da UFV. Esse projeto corresponde ao ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. Eu vou começar falando um pouco dos objetivos desse projeto, falar aí uma revisão bibliográfica e umas perspectivas para o segundo ano de iniciação. Os nossos objetivos aqui seriam compreender a formação de algumas estruturas magnéticas, denominadamente as paredes de domínio, e compreender como a curvatura e a geometria conseguem influenciar na dinâmica delas. E, por fim, incentivar o bolsista a ser um pesquisador nesta área. Bem, começando com o básico, quando a gente tem um corpo ferromagnético, quando a gente faz uma análise microscópica nele, a gente percebe que existem regiões onde que a magnetização vai apontar para certas direções, conforme as imagens aqui, e entre domínios diferentes a gente tem as denominadas paredes de domínio. No que a gente vai focar são as paredes de domínio transversais, que elas podem ser divididas entre a de Bloch e a de New. A diferença de Bloch e de New é que a de Bloch a magnetização vai rotacionar dentro da seção reta do nanofio, e a de New perpendicularmente a essa seção reta. A gente pode movimentar a parede de domínio através de campos magnéticos ou de correntes elétricas, conforme a gente consegue ver pela equação de Landau, Lifts, Gilbert e Slobodski. O que ocorre aqui é que se a gente imaginar essa linha vermelha como a magnetização, ao aplicar um campo magnético, ele vai iniciar um movimento de precessão e devido a outras interações, o amortecimento vai tender com que a magnetização eventualmente se alinhe ao campo magnético. A gente pode também ter, aplicando uma corrente de spin polarizadas, a gente pode acoplar os spins do material ferromagnético, e esses são dados pelos termos adiabáticos e não adiabáticos. Mas por que estudar parede de domínio? Bem, existem alguns dispositivos propostos, como o Racetrack Memory, do qual a gente movimenta os domínios para transportar informação. A vantagem dele é que você não transporta a matéria, e sim a magnetização, de forma que ela obtém velocidades mais rápidas e é mais energeticamente eficiente. A gente também pode utilizar as paredes de domínio, aí existe um dispositivo proposto, de portas lógicas, de forma que a gente consegue compactar os nossos dispositivos tecnológicos. Existem outras aplicações também propostas, como a inteligência artificial, que vale a pena citar. Então vamos começar a nossa revisão bibliográfica. Vou começar pelo artigo da Mojan. Ela trabalha com nanofitas retangulares e ela aplica um campo magnético perpendicular ao plano e explica como a magnetização pode ser feita em coordenadas esféricas. A partir disso, ela utiliza esse Ansart. Ela nos mostra que esse delta aqui é o comprimento da parede de domínio, e utilizando conceitos de conservação do momento angular, ela determina as velocidades azimutais e polares, e determina também a configuração onde que existe um campo crítico que ela serve para falar sobre a ruptura de Walker. A ruptura de Walker, quando a gente tem a parede de domínio, a gente tem dois regimes de velocidade inicialmente. Uma é de um movimento linear, movimento estacionário,
que é dado por essa primeira equação aqui, quando existe apenas campos conforme essa figura, ou então quando a gente também aplica uma corrente elétrica, conforme essa outra figura aqui. A diferença é que existe um pequeno aumento na velocidade linear nesse caso. Quando a gente alcança esse campo crítico, a gente entra dentro da ruptura de Walker, que ocorre que a magnetização começa a ter começa a rotacionar muito rápido e acaba quebrando a estabilidade da parede de domínio, o seu perfil, e isso corresponde a uma perda na velocidade. Porém, se você aplicar um campo magnético muito forte, muito intenso, ou então uma corrente de spin, você vai fazer com que essa precessão seja tão rápida que essa velocidade média seja nula, e a gente volta a ter um regime linear, conforme essa segunda equação aqui. A diferença realmente é que quando você utiliza uma corrente elétrica, acaba aumentando um pouco a velocidade. Bem, o Moreno ele pega o nanofio, curva ele, e devido à interação DMI, paredes do tipo cabeça-cabeça vão ter uma preferência para apontar para fora, quando a parede de domínio se desloca ao longo do fio, nas vezes onde que o comportamento helicoidal do movimento apontar para dentro da curvatura, vai fazer com que o deslocamento da parede regrida um pouco, e quando ela voltar a apontar para fora, ela vai para frente. Então acaba criando um movimento oscilatório. Só que o deslocamento líquido acaba sempre sendo positivo, ele sempre vai se deslocando ao longo do tempo. Ele também fez uma análise para os graus de curvatura e percebeu um aumento linear da velocidade quanto mais você curva. Bem, o Cacilhas vai continuar o trabalho do Moreno sobre nanofios curvados, que reintroduzem a ruptura de Walker. Ele fazendo as análises do movimento líquido, ele percebe que o campo crítico que causa a ruptura do Walker vai depender da curvatura. Vocês podem ver aqui, para baixas curvaturas, o movimento vai basicamente não ter essa ruptura e vai voltar ao caso de um nanofio reto. E para altas curvaturas, o campo crítico ele vai ter uma velocidade linear mais alta, ele vai ser um pouco mais acelerado, e depois ele volta quando você aplica um campo mais intenso, ele volta a ser linear. Bittencourt agora ele demonstra que além dessas interações DMI, para nanofitas retangulares, existe uma disputa entre as interações DMI e a energia dipolar, onde que a DMI tende a fazer com que as paredes de domínio cabeça-cabeça apontem para fora da curvatura, enquanto a energia dipolar vai fazer com que a parede de domínio aponte para a área de seção reta para menor área. Tipo, nessa nanofita aqui, ela vai tentar apontar para essa área aqui. Isso que é muito interessante, porque com essa competição entre as duas energias, acaba existindo um segundo campo crítico em que realinha que pode ser instrumentado para realinhar as fases do sistema. Aqui está o campo crítico que o Bittencourt descobriu. Os resultados é que agora a gente pode ter o estudante tem uma compreensão das energias dos sistemas dinâmicos, como que a ruptura de Walker ocorre e como que a geometria e a curvatura introduzem estabilidades e novos campos críticos, servindo de base para o segundo ano de C. Nossas conclusões perspectivas é que a gente consegue controlar o movimento da parede de domínio, arquitetando a geometria do fio, e a gente tem perspectiva para reanalisar uma análise em nanofitas torcidas no segundo ano. Essa bibliografia é utilizada e eu agradeço a
ao fomento da CNPq, PIBIC, à CIA, ao UFV, ao meu orientador e o meu grupo de pesquisa Compass.